A Alex é um jeito diferente de economizar. É um jeito fácil de ganhar dinheiro. É um jeito inovador de ajudar a cidade. E de investir no futuro do Bento e da Carol. A Alex é um jeito leve de começar o ano. E viver com mais qualidade e segurança. Porque com a Alex você ganha dinheiro todo mês. E ainda ajuda os outros a saírem do aperto. Acesse vencerlex.com/pr e escolha o jeito Lex de ser. Você sabia que, em muitos casos, as placas solares que geram a energia que estão instaladas em outro lugar? É isso mesmo, gente. Elas não precisam estar no telhado da empresa ou da casa, por exemplo, por conta das fazendas solares. E aí o repórter Matheus foi em outra padaria, desta vez em Santos, no litoral de São Paulo, onde boa parte da energia gasta ali é produzida no interior do estado. E tudo isso é feito por causa de uma assinatura de energia solar. Vamos ver como funciona. Como é que você ficou sabendo dessa história de assinatura de energia solar? Numa rádio aqui regional da cidade, dessa energia renovável, sustentável, né? E com economia. Então juntou ajudar o planeta e economizar no bolso, né? As duas coisas que nós queremos no mundo, né? A padaria fez um contrato de energia solar por assinatura, onde a energia utilizada na padaria, em Santos, no litoral de São Paulo, é produzida em uma fazenda solar que fica em Porto Feliz, no interior do estado. São 200 quilômetros de distância. A minha conta de luz era em média 15 mil reais. Né? Então a gente fala em 10%, falando em 1.500 por mês. Né? Então você pega um ano, estou falando em 15 mil reais. Esse próprio dinheiro eu vou usando para comprar os maquinários novos, as câmeras novas, de mais moderno e com mais economia. O Alexandre é o representante da empresa responsável pela fazenda solar. Para a gente explicar para quem está em casa o que são esses créditos de energia, é mais ou menos como se a gente colocasse créditos no nosso celular. A gente compra aquele número de data, de informação de internet e ele vai gerar informação internet. No caso da energia solar, como funciona? Funciona de uma maneira muito similar a essa. A única diferença é que quando acaba o crédito, o cliente não é desligado, né? Se ele consumir a mais, crédito a mais do que ele tem, ele paga a diferença na própria fatura da distribuidora. Isso chega direto na conta de luz dele. Então ele não tem que fazer nenhuma instalação, nenhuma modificação em relógio, nada. E como que é calculado o custo disso? A gente sempre faz um estudo cuidadoso do consumo do cliente através da fatura de energia dele, da conta de luz. Sim. Né? E na conta de luz está o histórico de consumo dele, né? E a gente procura entender esse perfil de consumo e faz uma proposta em cima desse perfil de consumo dele. Com o refresco no bolso, o Fred já está de olho na reforma da padaria e com ainda mais economia. Eu já pedi para a empresa aumentar minha capacidade quando abrir novas cotas, para já entrar na reforma nova. Já comprando máquinas novas e passando todo o escovagem de potência da máquina para ele. Já para ele saber qual vai ser meu aumento ali de uso, né? Além de ser um modelo de rápida expansão, ele é de mais fácil implantação, né? E com custos caindo em média 15% ao ano. O que faz com que essa energia seja a mais adotada hoje, né? Então a gente atende desde kitnet alugada em Santos até a padaria do Fred, que é considerado um grande consumidor, é quase uma fábrica, né? Qualquer pessoa, então, pode ter uma assinatura de energia solar? Qualquer pessoa pode ter uma assinatura de energia solar. Tá aí, muito legal, né? E olha só, quem escolhe fazer a assinatura não precisa fazer qualquer investimento inicial, porque não necessita de instalação, gente. É muito simples. E elas atendem 520 mil unidades consumidoras entre residências e empresas. Todos de olho, na economia, pro bolso e na proteção do nosso planeta. Adorei a ideia, muito legal, que sirva também de inspiração, né, para todo mundo que está nos assistindo.
Maravilha, maravilha, maravilha. Agora sim, ao vivo para todo o Brasil. Nessa segunda-feira, dia 3 de agosto de 2026, está começando mais um Lex Start. Boa noite a toda a comunidade, boa noite a todos os consultores, aos nossos queridos coordenadores, nossos grandes gerentes, nosso diretor Robson Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. Muito boa noite, pessoal. Legal, tá começando aqui mais um encontro. Hoje o encontro vai ser de debate, vai ser um encontro conversado, estudado. Eu tenho certeza que é aquele tipo de encontro que você gostaria que seu time estivesse conectado. Peço desculpas aí pela demora para começar nosso encontro, problemas técnicos aqui. Nossa apresentação subiu meio estranha, mas o importante é que o conteúdo está nela e a gente vai conseguir compartilhar com vocês aqui os dados, né? Na semana passada, para quem está chegando agora, nós conversamos sobre possibilidades de ganho. E algumas pessoas ficaram muito entusiasmadas, porque não tinham a noção, não tinham a clareza de que era possível ter resultados tão expressivos trabalhando dentro da estratégia dos 7 movimentos. Então hoje, de uma maneira muito direta, pessoal, a gente vai falar sobre isso, sobre como você pode trilhar da melhor maneira possível o plano de coordenador dentro da operação. Como é que os ganhos vêm, de onde são os números, e mais do que isso, eu quero trazer um estudo realizado nas últimas 2 semanas para que possa trazer definitivamente essa clareza se você realmente tem esse interesse de seguir o plano de carreira, como tantos outros seguem hoje, e sem sombra de dúvidas, o melhor plano de carreira do Brasil dentro do setor de tecnologia e energia. Então está começando mais um Lex Start, nosso start semanal, no nosso start de agosto. Olha que interessante, né? Eu sempre gosto de ter os primeiros encontros logo no comecinho do mês, porque dentro do nosso método de treinamento, a gente tem várias estratégias. E uma delas é você ser máximo produtivo no início do mês. No comecinho do mês, não no final. No comecinho do mês, trazendo o maior número possível de clientes ou trazendo o maior número possível de novos leques, se você quer trilhar esse plano de carreira. Então fica atento, pega papel e caneta. A gente vai ter uma boa conversa aqui para conseguir trazer essa clareza dos números, né? Muitos me pediram, André, explica um pouquinho melhor como é que pode um coordenador ganhar mais de 20, 30 mil reais por mês. Eu não consegui entender isso ainda, fica tranquilo. É novo para você, é novo para a maioria das pessoas e eu estou aqui para isso, para trazer quais são os caminhos para você conquistar esses resultados, ok? Então quero também dar boa noite ao meu fiel escudeiro, Fernando Wildner, nosso grande gerente, professor Fernando Wildner, que está aqui comigo e que foi quem conseguiu segurar as pontas aqui. Eu falei para ele, era 19h31, eu falei, Fernando, deu problema aqui, caiu tudo, perdi a apresentação, mas ele foi lá, botou, eu tenho certeza que ele botou um timerzinho, botou uma matéria aí e vocês conseguiram ficar conectados. E quem é mais ligeiro aproveitou para chamar o resto do time, tá bom? Pessoal, espero que meu áudio esteja bom para todo mundo. Eu tô acompanhando o chat aqui, a gente vai ter uma conversa aqui dentro do chat. Peço desculpas de antemão, a apresentação não tá como eu gostaria que estivesse, mas o importante é que a qualidade da informação tá aqui, né? 2 semanas desenhando aqui as possibilidades. E agora já começando a conversar com vocês em relação a isso. Quando a gente escolhe uma empresa para trabalhar, é importante nós entendermos qual é a regra do jogo, né? Ou seja, saber como a gente tem que conduzir as nossas estratégias, o nosso trabalho, como a gente tem que fazer para conseguir ganhar aquilo que a gente quer ganhar dentro daquela operação. E eu sei que no entusiasmo é muito comum a gente começar de qualquer jeito. Eu sei disso. Certo não é, mas eu sei disso. E muitas vezes no entusiasmo você começa a fazer um trabalho que, convenhamos, né, pessoal, não é um trabalho complexo. Levar benefício de economia inteligente para as pessoas que você conhece. Levar uma oportunidade de negócios onde um amigo seu não precisa investir nenhum real sequer. Não é complexo, não é? Mas mesmo assim, mesmo diante dessas facilidades, de você não ter que investir absolutamente nada, de você não ter que fazer a venda, né? Você não tem contrapartida financeira. Mesmo sem essas barreiras que já dificultam muitos negócios hoje, é necessário você seguir uma estratégia para você ter o melhor resultado possível. Hoje, nós vamos falar um pouco de vendas também. Afinal de contas, nós tivemos no mês passado algo extraordinário. Muitos amigos aqui, que há 3 meses atrás estavam ganhando R$1.500, R$2.000 a mais, romperam a barreira dos 10 mil por mês. Muitos aqui. Quero dar os parabéns a vocês, muitos ganhando seus primeiros 12 mil, 15 mil, algumas pessoas ganhando 40 mil reais, 30 mil reais, o que é incrível para uma operação, pessoal, que há alguns meses atrás estava engatinhando em termos de sistema de treinamento, era o nosso comecinho, alguns não estavam nem acostumados com isso. E muitos amigos retomando as atividades também, o que eu acho muito legal. Eu, particularmente, estou conectado a essa empresa desde janeiro de 2025. Acompanhei todos os processos dentro da Alexandria que vocês podem imaginar, até chegar nesse momento que a gente está vivendo hoje, com um pequeno número de pessoas, um número de vendas tão extraordinário, uma promoção que foi prorrogada para o mês de agosto, onde você esse mês pode ganhar 100% do valor faturável de tudo que você trouxer de negócio, ou seja, de energia para dentro da operação, e por isso esses ganhos extraordinários, ou seja, nós estamos vivendo o nosso melhor momento, e se você ainda não está vivendo o seu melhor momento dentro da operação, conte comigo, conte com os gerentes, com os coordenadores, a gente está aqui para te dar esse subsídio, para te dar esse caminho, mostrar o caminho. E vamos começar então falando sobre isso. Qual é o caminho? O caminho, pessoal, é a construção. Eu sei que muitos aqui têm muita experiência em vendas e em empresas de marketing de rede. Nós temos aqui uma boa equipe que já trabalhou com multinível há muitos anos. Tem pessoas aqui com mais de 10 anos de experiência em multinível. Mas eu preciso que vocês se desprendam de velhos hábitos, porque o nosso modelo atual permite vocês ganharem, inclusive, mais se vocês entenderem as regras do jogo. Para isso que eu montei essa apresentação de hoje. Vocês precisam entender as regras do jogo. Não adianta a gente começar um jogo de futebol querendo usar as regras do handball, né? Você precisa entender sobre as regras do jogo que você está jogando. E hoje eu vou tentar trazer um pouquinho sobre especificamente a função do coordenador. Quem é o coordenador dentro da nossa operação? Pessoa responsável por trazer clientes, mas além disso, formar equipes, conectar novos representantes pelo seu estado, Brasil afora, e assim escalando o seu negócio. Cada novo Lex que você traz, você tem uma grande possibilidade.
uma grande possibilidade. A mesma coisa quando você tem uma empresa, você abre uma segunda, uma terceira, ou quando você tem uma matriz com as suas filiais. É basicamente isso que você pode fazer hoje dentro de um dos setores mais prósperos do planeta, que é o setor de energia, que só no Brasil movimenta bilhões, muito mais que telecomunicações, muito mais que cosméticos, muito mais que e-commerce. Nós estamos empreendendo juntos hoje, meus amigos, diante de um dos maiores setores do planeta Terra. E a gente está vivendo isso numa operação que está nascendo agora e que permite que pessoas como eu e você tenhamos a oportunidade de crescimento legítimo dentro dessa operação. Então, com respeito a todo mundo que já trabalhou com venda direta, com marketing de rede, vocês precisam estar atentos ao que nós temos de regra dessa operação. Porque se vocês não entenderem, é muito provável que vocês vão se frustrar. Imagine, você jogar um jogo onde você está usando a regra errada. Poderia estar performando mais se tivesse se atentado à regra, tá bom? Então é sobre isso. Em paralelo, quero dar também os parabéns a todo mundo que estava conectado hoje às 8 da manhã. Pois é, segunda-feira, 3 de agosto, 8 da manhã, nós estávamos com os gerentes. Quem estava na reunião das 8 da manhã, digita eu aqui. Só para eu ver quem está conectado nas duas. Porque 8 da manhã a gente teve um alinhamento com o nosso diretor, Robson Oliveira, nosso grande diretor comercial, que trouxe com muita clareza também o real significado de você se tornar um coordenador dentro dessa operação. Então a gente teve ali o Edson Aguiar, que estava conectado, o Luiz César Freitas, está em todas, né? Nosso grande querido, meu amigo Wagner Puertas. Ah, eu vi a Cléo lá também. A Cléo Alves estava lá conectada. César Coutre, que com certeza foi o primeiro ou o segundo, depois o Roberto, a se conectar. Nosso grande gerente, Fábio Caliani. Boa noite, meu querido. Estava conectado. Vitor Garcia também. Pessoal, muita liderança conectada no alinhamento às 8 horas da manhã, falando exatamente desse tema. Olha que legal. A gente estava falando em relação à estratégia também. Alguns de vocês não estão acostumados com, talvez, essa quantidade de informação. Mas existe uma máxima que eu acredito, desde que me formei, que uma mente que se expande, ela jamais retorna ao seu tamanho original. Então nós viemos aqui semana a semana trabalhando para aumentar essa clareza de vocês, aumentar o nível de consciência, o nível de conhecimento. E eu fiz um paralelo à minha área de formação, né? Já são 2 décadas que eu basicamente tenho 2 profissões. Eu sou fisioterapeuta por formação. Alguns acham que eu não atuo mais, mas eu atuo, tá? Eu tenho negócios na área da saúde, mas hoje eu já não clinico mais. Eu tenho fisioterapeutas que atuam em nossas operações aqui como colaboradores. Mas entendo bem dessa área, estudei muitos anos. E também já são 2 décadas escalando equipes de vendas pelo Brasil afora já. Então são 2 profissões que andam lado a lado, não tem muita sinergia se a gente para analisar, mas no final, pessoal, tudo é vendas. No final, tudo é vendas, e quanto antes você entender isso, mais cedo você prospera. Tudo é vendas. Então, quando eu estava falando da fisioterapia, eu estava explicando para os nossos amigos coordenadores que quando a gente vai reabilitar um joelho, eu que trabalhei com atletas durante muitos anos, quando a gente pega uma cirurgia de LCA, ligamento cruzado anterior, uma fratura de tíbia, um entorse de tornozelo, quem aqui já não se machucou? Quem aqui já não visitou um fisioterapeuta, né? Ou deveria ter visitado e não visitou? Pois então, quando a gente está falando de atleta de alto nível, eu tive a oportunidade de atender alguns bem famosos, por sinal, inclusive da nossa seleção brasileira. O que acontece? Quando eu vou reabilitar um joelho de um paciente, principalmente um atleta, eu utilizo protocolos. Eu não saio tentando fazer do meu jeito. Eu tenho protocolos validados, estudados, publicados em artigos científicos, que foram ministrados pelos meus professores, a grande maioria dos meus professores, inclusive médicos, que me ensinaram os protocolos da reabilitação do ligamento cruzado anterior, por exemplo. Eu só estou dando um exemplo para vocês. Então, se você não tem método, se você não tem processo, você não reabilita na área da fisioterapia, você não consegue curar e fazer um atleta que rompeu os ligamentos voltar a performar em alto nível. Se você não tiver protocolo, se você não tiver método, não adianta. Então, eu atendi, pessoal, ao longo desses 20 anos, algumas centenas de pacientes, talvez milhares, acho que com certeza milhares, pelo tempo de formado, e algumas centenas de joelhos. Eu recebia muito joelho. E o que acontece, pessoal? Eu sempre aplicava os protocolos. Então, quando eu recebia um paciente, ele me fazia a seguinte pergunta: André, em quanto tempo eu volto a correr? Em quanto tempo eu volto a jogar? Eu já sabia do protocolo, eu tinha um processo, tinha um método, então eu compartilhava com ele. Né? Você vai voltar daqui a tantos meses, você já está correndo, e muito provavelmente daqui a tantos meses você já está jogando novamente, correndo, fazendo atletismo. Eu atendia muito atleta olímpico também. Então, pessoal, método, processo, protocolo. Agora volta para nossa área. É igualzinho. É idêntico. Queira você acredite ou não, aceite você ou não, eu tô aqui para te ajudar, não para te atrapalhar. O meu objetivo é sempre te ajudar a crescer. Se você não tiver método, se você não tiver processo, você não consegue performar. Aliás, eu vou corrigir essa minha fala. Você pode performar, mas você não consegue manter a sua performance. A minha preocupação com vocês é que vocês tenham a oportunidade de não fazer 1 mês extraordinário, 2 meses extraordinários, mas vocês fazerem isso por meses consecutivos, anos performando. Porque se vocês performarem do jeito que alguns já estão performando, e eu estou falando agora de alguns vendedores que ganham muito bem aqui na nossa operação, inclusive ganham muito mais do que qualquer gerente. Tem vendedores que ganham muito mais do que qualquer gerente. E a minha preocupação é sempre a mesma. Será que ele está conectado no método? Se não conectado no método, não vai escalar, pessoal. E é legal a gente já estar alinhado nisso. Liderança, não deixem as pessoas boas do seu time tentarem improvisar. Vão performar 1 mês bem, 2 meses talvez, mas é impossível repetir 10, 20, 30 vezes, 40, 60 vezes isso. E principalmente é impossível você replicar isso para um time, que é o objetivo do nosso crescimento. Que as estratégias que eu coloco em prática sejam tão simples, fáceis de executar, a ponto que qualquer pessoa do meu time possa executá-las também, inclusive mais vezes do que eu executaria, muito mais vezes do que eu seria capaz de fazer sozinho, inclusive ganhando mais do que eu. Aí é sucesso. Esse é o sonho de qualquer líder comercial, em qualquer operação, de qualquer segmento. Que o seu time performe de uma maneira que tenha, inclusive, pessoas mais prósperas que ele. Por quê? Porque aí você chegou no nosso grande objetivo. Liberdade. O papo aqui é sobre liberdade. Então, eu acho que vocês já estão acompanhando. O tamanho tá bom para vocês, pessoal. Peço desculpas porque deu problema aqui no documento, mas eu vou
Deixa eu só ver aqui. Se alguém puder comentar aqui, tá claro aqui a apresentação, tá tranquilo de vocês lerem ali. Se não, eu vou narrando, não tem problema, e depois eu compartilho o material. Mas se alguém puder colocar aqui no chat, eu sei que tem um delayzinho, então eu vou tomar uma água. Obrigado, Juarez, obrigado. Vamos lá então, pessoal. Então, entrando aqui na metodologia. Vamos lá. Método Lex. A gente tem hoje o nosso processo, o nosso protocolo. André, qual é o protocolo para eu escalar, para eu crescer na operação dentro da Alexandria e conseguir realizar os meus objetivos de renda, os meus objetivos de remuneração? Esse método chama-se os 7 movimentos da escala. 7 movimentos que precisam ser executados repetidas e repetidas vezes até você chegar na duplicação, que é quando você tem uma equipe, filiais, performando tão bem quanto você, muito mais vezes do que você seria capaz de performar sozinho. Não é, pessoal, não é um daqueles negócios que você começa a conectar as pessoas, conecta um, conecta outro de qualquer jeito. Você também precisa entender as regras do jogo. Mas é legal a gente deixar essa esteira bem definida. Se você não executar os 7 movimentos da escala, você não escala. Você pode ter um mês bom, 2, mas você não escala, você não performa. E o meu papo aqui é com quem quer crescer com consistência por muitos meses, tá bom? Então hoje o nosso tema é formação de coordenadores. Eu vou mostrar para vocês uma simulação de ganho baseada em uma meta. Como é que vai funcionar? Ao invés de eu chegar para vocês e colocar aqui, ó, César Coutri, Vivian, Sérgio, você coloca 7, que coloca 7, que coloca 7, que coloca 7, pessoal. Isso aí a gente vê em todas as empresas de venda direta. E vamos combinar? Isso é uma mentira. Se eu chegar para você, não, eu desenhei aqui uma projeção, uma progressão de ganhos para vocês verem quanto vocês vão ganhar. Cada um traz 7, que traz 7, que traz 7. E entregar isso assim é mentira. Porque no 4º, 5º nível acabou a população do Brasil, no 6º, 7º nível acabou a população mundial. Só que as empresas fazem isso, sim ou não? Coloca aqui no chat. Se essa não é a realidade das empresas, engana muita gente assim, tá? Tá cheio de empresa aí dizendo que aqui você vai ficar rico e não sei o quê, e coloca lá uma projeção de ganhos fantasiosa. O que eu vou trazer para vocês é um estudo acompanhado de uma meta. Então, assim, pessoal, eu quero, antes de iniciar aqui, eu quero ter essa conversa. Então, a gente está aqui no treinamento, tá passando no YouTube, mas é um treinamento. Então, se é um treinamento, eu preciso ter uma troca com vocês. O que acontece? Vamos lá. Eu quero que vocês me digam um número plausível com sinceridade. Com sinceridade. Eu quero um número plausível de vendas que você pode fazer dentro de um mês, pensando em performar assim todos os meses, e o número plausível de novos leques que você pode trazer no período de 30 dias. Então bota aí, primeiro número de vendas, vírgula, o número de novos leques que você pode trazer no período de 30 dias para quem quer crescer, não para quem está curioso. Eu sei que tá cheio, a maioria é curiosa, vamos ver, não, eu já quero falar com quem está focado, porque 2027 está aí e a gente vai construir um 2027 maravilhoso por antecipação. Não vamos esperar dezembro, vai ser a partir de agora. Então coloquem aqui, pessoal, só para ter uma ideia da régua que vocês estão carregando em relação a volume. Volume de apresentação, volume de novos leques, volume, vamos lá, nossa senhora, olha ali, ó. 35 vendas e 5 novos leques por mês. Legal, hein? Isso aí é Master Foco, gostei. O Juarez botou ali, ó, 15 vendas é plausível e 3 novos leques. Quero mais, pessoal. É exatamente isso que eu preciso antes da gente dar aqui o pontapé inicial, porque senão vai faltar clareza. Se eu ficar conversando aqui sozinho, aí é só uma live. Não é isso que eu quero. Vamos lá. 15 vendas, ó, bastante gente colocando 15 vendas. Tá todo mundo querendo pegar 100%, né? Ali, ó, 30 vendas, 4 novos leques, 30, 10 leques, 15 vendas, 3 leques, 20 vendas, 10 leques, 15 vendas, 2 leques. Tá perfeito. Então a gente tá muito alinhado. Continue. Eu quero ver, eu quero acompanhar de vocês. Isso é importante. Por que é importante eu perguntar isso? Para ficar bem claro que o que eu vou trazer para vocês não é fantasia. Porque eu ouvi isso semana passada. Acredite ou não. Eu ouvi isso semana passada. Depois que eu apresentei, eu falei, eu trazer fantasia? Cara, eu sou um dos treinadores mais conscientes. Para quem lembra da teoria comportamental DISC, né? Eu sou um dos treinadores mais conscientes que eu conheço. Eu jamais traria uma fantasia. Porque eu só apresento para vocês aquilo que eu gostaria de receber de informação. Tá todo mundo botando aqui, ó, 40 vendas, 3 leques, 20 vendas, 5 leques. Tá aí no chat, tá? Para vocês acompanharem. O Roberto botou ali 15 vendas, 7 leques, 7 líderes, né? Muito bom, pessoal. E olha só, isso aí é clareza, o que vocês estão trazendo. Porque você sabe que se tem mais de 7 vendas, a gente tem 100% de comissionamento. E a gente sabe também que nem todas as vendas são aprovadas, porque às vezes fica algo retido e tudo mais. Basicamente, vocês estão garantindo receber 100% de comissionamento, ao menos dentro desse mês, tá? Lindo, extraordinário. E outro dado muito importante que eu estou acompanhando aqui, que para mim isso aqui é diagnóstico, tá? Para vocês verem como o estudo que eu vou mostrar para vocês está completamente alinhado com a cabeça de vocês, pessoal. Muito obrigado. A nossa empresa tem, por regra, um número majoritariamente maior de vendedores, de pessoas que fazem carteiras de clientes, que conectam novos clientes. Tá aqui, os números mostram 20 vendas, 15 leques. Só o Emílio Fernandes que rompeu com isso. Nós temos aí alguém que está querendo muito escalar a coordenação. Mas a maioria, pessoal, 90% da nossa galera, do nosso time, desculpe, galera, tá? Do nosso time de executivos do mercado de tecnologia e energia, focam em vendas. E tá tudo certo, isso aqui é diagnóstico. Essa é a nossa realidade. E é isso que o meu estudo provou. Nós temos hoje 90% das pessoas são voltadas a conectar novos clientes porque dá uma renda imediata violenta. Né? Tem gente que em uma semana fez 8 mil reais aqui, imagina. Assim, nós temos um número menor de pessoas focando em recrutamento, é uma característica do nosso negócio. E isso não é crítica, tá tudo certo. Só que eu acredito de verdade que esse número vai mudar a partir de hoje. Eu acredito de verdade que a galera das vendas vai começar a remar o outro remo um pouco mais forte, porque eu vou trazer clareza para vocês, meus amigos. Bom, feito aqui o nosso... Eu volto a conversar com vocês aqui, eu vou precisar, tá? Feita aqui a nossa interação, pessoal, as regras, os dados e o cálculo por trás da projeção de ganho que eu vou apresentar para vocês, para que você entenda de onde vem cada número antes de olhar qualquer resultado.
Então, qual é a base de dados, a metodologia e qual foi a validação para esse estudo, que na verdade é uma meta, tá? Eu vou trazer esse estudo como meta para você. Essa simulação nasce da minha experiência, ao longo de mais de 2 décadas, e sobre essa experiência eu também apliquei dados públicos de fontes oficiais. E o resultado foi conferido por múltiplos métodos independentes para garantir que os números apresentados sejam confiáveis, nada de fantasia, tá bom? Então, quais foram as fontes que eu utilizei para o nosso estudo de projeção de ganhos? Primeira fonte oficial, a ANEEL, que é o órgão do governo que cuida de tudo que envolve a nossa conta de energia. Tá? É quem aprova, fiscaliza e decide o quanto cada distribuidora pode reajustar no preço no ano, por exemplo. Nada muda na sua fatura sem passar pela ANEEL. Tá? E a ANEEL, pessoal, ela foi usada para calibrar o reajuste anual da fatura. Beleza? O reajuste anual da fatura. A segunda fonte que eu utilizei nesse estudo, hoje eu quero trazer mais detalhado, porque, de novo, tem que ter clareza. A segunda fonte foi a FTC, a Federal Trade Commission, que na verdade é a Comissão Federal do Comércio, é um órgão dos Estados Unidos, pessoal, que investiga de dentro para fora todos os negócios de venda direta dos Estados Unidos. De dentro para fora. Tem o poder de exigir documentos internos das empresas e descobrir com um dado real quantas pessoas realmente ganham dinheiro e quantas desistem, por exemplo. A FTC já, por exemplo, processou a Herbalife por uma época, está compartilhando ganhos fantasiosos. Então, eu peguei dados para trazer chancela de realidade na nossa simulação. Ela foi usada para calibrar os percentuais de desistência da rede. André, tu vai falar de desistência. Óbvio que eu vou falar de desistência. Por quê? Porque desistência é um dado real. Eu não posso não falar de desistência. Eu não posso chegar e iludir vocês, cada um bota 7, que bota 7, que bota 7. Eu não tô falando com ninguém do Jardim da Infância aqui. Alexandria e Lex não são projetos como esses outros aí, que botam lá apresentações que desce direitinho, quantidade certinha de pessoas. Tem gente que olha aquilo, nossa, então eu vou ficar rico, milionário. Não é assim a nossa realidade, pessoal. Além disso, foi utilizado o algoritmo desenvolvido para fazer esse estudo, e nesse algoritmo foram adicionados 25 parâmetros. Ou seja, foram aplicadas 25 regras de simulação repetidamente mês a mês por 24 meses, que é o período de estudo. Cada mês refaz a conta da rede inteira, quem entrou, quem desistiu, quem vendeu, quem não vendeu, quem formou coordenador, quem não quis formar coordenador, ou não conseguiu formar coordenador, ou desqualificou formador. Meu Deus do céu, formador não, desqualificou coordenador, perdão. Pior pesadelo para um coordenador é perder a qualificação de coordenador. Lembra? Por isso tem que ter método, por isso tem que ter processo. André, tem uma maneira de eu me formar coordenador e não perder a minha graduação? É claro que tem, e chama-se 7 movimentos da escala, meu amigo. Para isso nós estamos aqui. Como foi feita a conferência, pessoal? Primeiro utilizamos a simulação de Monte Carlo. Eu sei que a maioria não sabe o que é, por isso eu fiz questão de escrever aqui. Monte Carlo é uma técnica que testa um cálculo repetindo ele muitas vezes, sorteando cada resultado como se fosse vida real, para ver se a média bate com o que foi calculado. É como você tem uma previsão do tempo que diz assim, ó, essa semana vai chover, chance de 70%. Se você pegar essa chance de 70% e aplicar em um único dia, pode estar errado. Mas se você colocar na semana, se você colocar no mês, você vai ver que 70% dos dias realmente chove. Então, isso é Monte Carlo. Nós utilizamos Monte Carlo por mais de 2.000 simulações, tá? E a média mostrou-se fidedigna ao resultado que o algoritmo tinha calculado. Então, se você vê aqui que um coordenador está ganhando 7 mil reais, ele está ganhando 7 mil reais naquele cenário. Se você vê que ele está ganhando 10 mil reais, ele está ganhando... Não tem absolutamente nada de fantasioso. Matemática pura, consciente, tá bom? Agora, o que esse estudo garante e o que esse estudo não garante? Para deixar gravado aqui para vocês. Esse estudo garante que a matemática está certa sem erro de conta. Só que esse estudo não garante o resultado na prática, porque ele depende de cada Lex cumprir a meta de indicação e venda mês a mês. Agora, quais foram os 25 parâmetros? Quais foram os 25 parâmetros? Primeiro, na simulação, a configuração geral, duração de 24 meses. Começa com uma pessoa que é você. Os perfis de entrada. Pessoal, é importante que vocês prestem atenção nisso, tá? Agora começa algo que se você não pegar... Quem entrar no meio da minha live vai dizer... Que negócio fantasioso. Quem está acompanhando desde o início vai entender como foi construída aquela trajetória, aquela progressão. Existem 4 personas dentro da sua equipe, na qual nós desenhamos aqui para você. Primeira, os desistentes. 50% das pessoas que você conectar nunca vai vender e nunca vai indicar ninguém. Aí os mais ansiosos vão dizer assim, André, essa live é desmotivacional, fica tranquila. Ela é extremamente motivacional, porque ela vai te trazer com clareza como você conquista a liberdade dentro da Alexandria. Quais são as regras que você esqueceu de jogar. Fica tranquilo, confia, tá bom? Estou muito entusiasmado com isso aqui. Dados, obviamente, também da FTC, de percentuais de desistentes dentro das operações de venda direta. Agora, a segunda persona, quem só recruta. 5% das pessoas vão apenas recrutar, não vão fazer vendas. Vão fazer apenas 2 vendas de ativação, né? Quando conectou, fez da sua casa e da casa da mãe. E depois só vai indicar, beleza? A terceira persona do nosso estudo, o terceiro perfil, são as pessoas que recrutam e vendem e correspondem a outros 5%. Vai vender, mas também vai indicar. Como vocês colocaram no exemplo aqui, tá bom? E a quarta persona é quem só vende e que hoje é 90% do nosso time. Só vende. 40% vende continuamente, nunca indica. Hoje, 90% da galera aqui da comunidade Lex é só vendedor. Não recruta nunca. Vende muito. Então, tá feito o estudo. Resumindo, 10% vai vender desses 10%. 5 vai fazer 2 portabilidades quando se conectou e nunca mais. E 5 vai remar conjuntamente. Como foi dado o crescimento e a produção? Através da atividade mensal. Agora, olhem os dados que eu vou trazer para vocês aqui. Quem indica, eu coloquei que indica 3 pessoas por mês. Eu vou voltar aqui no chat. Coloquei aqui que quem indica 3 no mês. É um número real, sim ou não? De quem quer chegar a algum lugar. Agora eu preciso de vocês de novo. Vocês concordam comigo? Nos parâmetros eu coloquei que quem quer chegar a algum lugar aqui é o mínimo do mínimo do mínimo. 3 indicações por mês e, pasmem, 3 vendas no mês.
Eu fiz uma projeção de ganhos, uma progressão de ganhos, baseado numa meta extremamente alcançável. 3 novos leques, que não vão pagar absolutamente nada para empreender conosco. E 3 vendas, que ninguém vai querer parar nas 3 vendas, até porque se vender um pouquinho mais, você tem 3%, 100%, né, de comissionamento. Mas eu quis trabalhar dentro da realidade para não chegar ninguém aqui falando, André, isso é fantasioso. Quem aqui já vendeu mais de 3 no mês? Tem gerente aqui que já indicou mais de 70. Então, pessoal, 13 e 3. Você pode pegar esse estudo que eu estou trazendo para você e ao invés de colocar como meta mensal, pode ser meta semanal, por exemplo. Não, André, um mês é muito tempo para eu fazer apenas 3 vendas e conectar apenas 3 leques. Eu concordo, mas eu precisava trazer algo que estivesse assim, ó, fora da barreira da objeção da fantasia. Uma meta extremamente alcançável. Vocês vão ver o dado impressionante que nós temos nas mãos aqui, com 3 vendas no mês, 3 vendas e 3 recrutamentos. Dá para fazer por semana, sim ou não? Não dá pra fazer por semana. Quem quer? Mas para quem quer liberdade, eu não sei o quanto você sonha com isso, tá? Eu não sei o quanto você sonha com liberdade, eu não sei o quanto como é que eu vou explicar isso? Eu não sei o quanto é importante para ti o sucesso financeiro ainda dentro desse semestre. Eu não sei o quanto você está focado nisso, eu não tenho como saber, só você sabe. Qual é o tamanho da sua vontade? E já dizia um grande treinador, né? Que a sua vontade de vencer tem que ser proporcional à sua vontade de treinar. Bernardinho, né? A sua vontade de ser campeão tem que ser proporcional à sua vontade de se preparar para ser campeão. E aqui a gente está com essa galera. Então eu preciso ter essa troca com vocês. Eu não sei o tamanho da prioridade que vocês colocaram de vocês mudarem definitivamente os resultados financeiros de vocês no ano de 2026, mas eu tô aqui para trazer clareza, meus amigos. A projeção desenhada corresponde a 3 pessoas indicadas no mês. E detalhe, ali ó, eu coloquei que a persona que indica 3 pessoas no mês, depois de um ano ela não indica mais ninguém. Olha isso. 3 pessoas só nos 12 primeiros meses, depois não indica mais ninguém. E que cada Lex ativo está vendendo 3 vendas somente no mês. Ok? Então, esse é o nosso estudo. Esse é o nosso estudo. Antes de passar aqui para a próxima página, eu quero perguntar para vocês se meu estudo é realista. Porque todas as vendas que estão sendo realizadas, essas 3 vendas que estão sendo realizadas pelas pessoas ativas do seu grupo, eu coloquei aqui no nosso estudo que o valor faturável delas é de acho que é 240 reais. Está congruente com a realidade, sim ou não? Ou tem pessoas aqui que estão fechando vendas acima de 800, 1.000, 2.000? Congruente com a realidade, sim ou não? Gregory, eu preciso trabalhar nessa linha. André, mas eu tenho aqui, ó, só eu esse mês. Quem puder colocar aqui quanto vendeu aqui, coloca no chat quanto você vendeu nesse mês, se somar tudo, de faturável. Não precisa nem ser o faturável, pode botar o bruto aqui, porque eu apliquei a regra do faturável também. Digitem aqui quanto vocês venderam. Eu preciso, de novo, quem pegar esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui no final, vai dizer que é mentira. Eu quero desenhar eles com vocês. Coloquem aqui qual foi o valor total de fatura de energia que você vendeu esse mês. Não tenha vergonha se você vendeu uma de 300, se vendeu 2 de 300, uma de 200. Não tenha, mas eu quero valores. Ó, o Silvio botou 11 vendas, mas totalizando quanto? É esse totalizando quanto que eu preciso trazer para vocês. Às vezes a pessoa não sabe, né? Não, André, vendi tanto que nem... Se não lembra de todos, bota aqui mais ou menos. Bota ali, ó. Bota mais ou menos. Ó, começamos. Ufa, vamos lá. Luiz César Freitas. Em torno de 12 mil reais. Em torno de 12 mil reais. Maravilha. Olha lá, ó. César Couto botou lucro. Não, eu quero o valor da fatura. Ó, o André de Franco colocou ali, ó. Acho que uns 6 mil. Perfeito. Estão me ajudando. Eu preciso dessa ajuda de vocês. O Diamantino vendeu 18 mil reais esse mês. O Vitor Garcia ganhou quase 2 mil de comissão. Parabéns, Vitor. O Silvio botou em torno de 4 mil reais. Esse aqui é o melhor encontro que a gente já teve. Eu consigo conversar com vocês. Me dá uma agonia lá, que a gente não consegue conversar. Aqui eu consigo conversar com o nosso time. Então, ó, o Alexandre botou 3.800. Legal. Perfeito. Então, pessoal, isso quer dizer que colocar 3 vendas de 350 reais, 300 reais, está dentro da nossa realidade, certo? Pois bem, vamos continuar. Tem uns que venderam aí números obscenos, não querem nem colocar. O César colocou 9 mil reais. Legal. E é legal que o pessoal vai vendo o que está acontecendo nesse movimento, né? Então já dá para ter uma ideia da comissão desses caras aí, ó. Para quem surfou a onda de 100%, parabéns, tá, pessoal? Tô feliz demais por vocês. Então aqui, pessoal, ó. Formação de líderes. Como é que foi feito esse estudo? Para se formar coordenador, você precisa ter uma rede ativa de no mínimo 10 pessoas. E agora vem a pegadinha. Você pode ter 10 pessoas em uma única linha. E eu já vou adiantar agora. Isso é péssimo para o resultado financeiro de qualquer coordenador. Por quê? Porque quem tem uma única linha está surfando a onda de poucas pessoas. Ou talvez uma pessoa muito boa. Coordenadores. Não se trabalha em estratégia de multinível numa empresa corporativa como a nossa. Então, hoje, um coordenador pode ter 10 pessoas ativas em uma única linha, tendo 20 vendas no mês, pronto. Ele é coordenador. Mas o coordenador que ganha dinheiro, pessoal, e eu vou mostrar isso para vocês com dados, ele faz a lateralidade. Ele traz novos leques, 3 por mês na lateralidade. 3 por mês na lateralidade. 3 por mês na lateralidade. 3 por mês pode ser na semana. De novo, tem gerente aqui que indicou 70. Eu tô falando de indicar 3. Eu, quando comecei, no meu primeiro mês, a gente indicou 31 pessoas. Diretamente. Eu tô falando de 3 por um ano. 3 no mês, 12º mês não indica mais ninguém. Coloquei esse dado apenas para ter uma realidade, porque depois que você tem uma equipe grande, você passa a fazer mais gestão, tá bom? Mas não adianta querer gerir algo no segundo mês de negócio, pessoal. A gestão vai atuar depois que você tem quórum, que você tem volume, tá bom? Antes disso, é volume de apresentações, de conexões. Eu coloquei que você vai levar 7 meses para atingir coordenador, 7 meses para atingir coordenador nessa metodologia. E aí eu vou dizer,
Ou você vai dizer se você vai ser parte dos desistentes, daqueles 50%, ou se você vai ser parte dos que entenderam com clareza onde pode chegar e vai chegar. Eu coloquei aqui um dado, pessoal, que é bem alarmante para vocês também. Que você que fizer a coordenação, você tem 80% de chance de perder ela se você não se conectar no método de treinamento. André, como é que você sabe disso? Eu faço isso há 20 anos. Há 20 anos eu vejo pessoas crescerem, eu sou o cara. Aí no segundo mês eu sou o cara, no terceiro mês eu nem sou tanto assim, e no quarto mês eu achava que eu era o cara, e sumiu. Por quê? Não tinha método, não tinha processo, não estava conectado no método Lex, no sistema de treinamento, não no método Lex é o nosso, né? Mas as pessoas que tentam fazer do seu jeito, muitas vezes não sabem como perdurar isso. E é por isso que você está conectado, para você não entrar para as estatísticas, para você não ser um desistente, para você se manter dentro dos 20%, que mantém resultado e cresce. Qual foi a regra de comissão? Quando eu tenho uma linha sem nenhum coordenador, eu ganho 5% de todas as primeiras faturas daquela linha. Quando eu tenho uma linha, ou mais linhas, né, recebendo já a injeção de energia, e eu começo a receber a renda recorrente, eu recebo 0,5% de toda essa carteira limpo para mim. Quando eu tenho coordenador abaixo, aí eu ganho bônus treinador. Porque eu treinei alguém a chegar no mesmo nível que eu. Aí eu ganho a diferença. Eu ganho 1%, mas quem leva os 5% é aquele coordenador. Por isso, coordenadores, não se trabalha em profundidade, se trabalha em lateralidade. Tem gente aqui, pessoal, que com um indicado, que é vendedor e que performa bem, ganha mais de R$2.000 com um indicado. É um dado real do nosso time. Mas e se esse camarada para? E se ele fica doente? E se acontece alguma coisa? Tu alicerçou todo o teu negócio em uma pessoa. Então, coordenadores, lateralidade. Lá, conecta no sistema. Coloca os 7 movimentos em prática com aquela pessoa. Você vai performar. Você vai performar. Tá bom? Então, quando eu tenho coordenador abaixo, eu ganho 1%. Se esse coordenador faz outro coordenador, eu recebo uma linha de corte. André, mas não dá pra ganhar dinheiro assim, dá pra ganhar muito dinheiro. Presta atenção. Ganhar não, né? Fazer. E o valor da fatura, como eu falei pra vocês ali, o valor base das faturas, eu não aumentei nem R$1 a mais, R$350, sendo o valor faturável 70% disso. E um reajuste de 5% ao ano. Tá aqui o nosso estudo. Tá aqui o nosso estudo. Ah, e ainda coloquei, pessoal, desistência de cliente final no estudo. Olha que os gerentes devem estar ansiosos agora, que o André é louco, vai tirar todo mundo da empresa. Olha só, eu botei carência e cancelamento. Carência, ó, 90 dias, né, para receber a injeção, e botei que temos 30% de cancelamento, inclusive com fontes de estudo isso, tá? Um ticket alto de cancelamento, mas a gente tem que trabalhar com esses dados. A gente tem que trabalhar com transparência. Então isso aqui é uma simulação baseada em dados reais, somados a uma meta de 3 likes por mês com 3 vendas. Tá claro para todo mundo? É importante eu entender aqui. Tá claro para vocês entenderam? Eu parametrizei com dados reais do mercado, dados reais da nossa empresa, que tem mais vendedores do que recrutadores, mas trabalhando uma meta, que pode ser semanal, aqui eu coloquei mensal de 3 vendas para 3 recrutamentos. Tá claro isso, pessoal? Só para entender se vocês entenderam. Maravilha. Para o Silvio tá claro. O César contributor, eu tenho o Paulo Basílio, que em 7 meses cadastrou 80 Lex. É isso aí. A Emanuele tá para fechar uma fatura de 6 mil. Olha aí. Beleza, tá claro pro Roberto, nosso grande Gregory, meu amigo, querido. Vamos lá, então. Se tá claro para todo mundo, vamos aos ganhos. Vamos entender a matemática de novo, que pode ser mensal, como eu coloquei, pode ser trimestral, aí é o plano tartaruga, né? Pô, é 1 por mês, aí se torna uma meta trimestral. Ou pode ser semanal. Semanal. Eu pergunto, pessoal, desculpa, tá sendo um pouco mais devagar hoje, mas é que semana passada eu apresentei e teve gente que falou assim, não, isso é fantasioso. Não é fantasioso. É a regra do nosso jogo. A diferença é que talvez você ainda não sabia, não tinha ficado claro. Agora vamos lá. Projeção de ganho, tá bom? Agora você. Meta, 3 indicações e 3 vendas por mês, com todas as 25 regras aplicadas, todas as 25 regras que eu citei anteriormente, fatura de 350, todo Lex que você indicar, metade não vai fazer nada. Coordenador, metade não, 80% não vai se conectar no método, vai tentar fazer do seu jeito, vai dar com os burros na água, vai acontecer, já tô avisando agora, tá? Agora, todas, incluindo os 3 tipos de desistência, cancelamento de cliente, cancelamento de Lex, cancelamento de coordenador, ok? Corte de geração do coordenador gerado abaixo, tá tudo aqui no estudo. Tá tudo aqui no estudo. Cara, não fiz nada do que não acontece na realidade da nossa construção. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. É extremamente motivador. Extremamente motivador. Porque aqui na nossa conversa, vocês colocaram 15 vendas, 5 Lex, 10 Lex, 15 Lex. Pessoal, se vocês fizerem esses números aqui que vocês colocaram no chat, não tá aqui o resultado de vocês, tá? Multiplique isso aqui por 4, 5, tranquilamente. Então vamos ao nosso estudo trimestral, de 3 em 3 meses, para ver o ganho de você, tá bom? Então, seguindo essa premissa de que você tem, vamos lá, eu tenho que voltar aqui que eu esqueço, tá? De que você indica 3 pessoas por mês, nos 12 primeiros meses, cada Lex ativo faz 3 vendas, ok? Que apenas 5% das pessoas que tiver no seu grupo vão indicar outros, apenas 5% vão indicar e vão fazer vendas, e 90% vai só vender, levando em consideração também que metade vai desistir. O estudo é esse aqui. Em 3 meses você está ganhando R$1.243. Em 3 meses. Em 3 meses. Em 3 meses, eu estou dizendo que você vai ter 13 pessoas na sua equipe. 13. Leva 3 meses, tem 13 pessoas na sua equipe. Nesse período, nesse mês específico, no mês 3, você tem 19,7 vendas, uma média de 20 vendas do seu time, ok? Uma média de 20 vendas. Você tem uma carteira de 2 clientes somente acumulada, só 2 clientes. Por quê? Porque eu coloquei a taxa de desistência desde o dia 1. Então, já tem cliente que desistiu, só tem 2 clientes. Um valor faturável de R$245. Você está ganhando R$241 de 5%, que é o bônus cheio, sem coordenador abaixo, e você está ganhando R$3 de recorrência depois de 3 meses. Aí eu conheço um monte de gente que não ia aguentar o trampo, já tinha desistido faz tempo, e ia botar a culpa da empresa ainda. Esse negócio não funciona. As pessoas não querem. Nossa, quanta desculpa.
Pessoal, eu não sei vocês, né? Mas muitos aqui já têm negócio próprio e investiram uma babilônia de dinheiro por um negócio que, segundo estimativas do Sebrae, leva-se 2 anos para votar o capital investido. Sim ou não? Estatística do Sebrae, a cada 10 empresas que abrem, 8 quebram. Das 2 que sobrevivem, elas vão ter retorno do investimento inicial depois de 2 anos. 2 anos. Universitários ficam de 3 a 7, 8 anos pagando mensalidade de universidade, ou então se sustentando sem antes ter a formação, no caso das federais, para depois dessa jornada de 7 anos começar a ganhar o primeiro realzinho lá dentro da sua formação. Talvez você está aqui trabalhando há 10, 15 anos e não sabe o que é ganhar 50 mil reais por mês. Eu vou te mostrar hoje uma estratégia para chegar lá. Só que você tem que entender que tudo é um processo. E se você quer fazer parte dos 20%, você tem que entender que isso aqui é uma jornada. E que ela não vai trazer o resultado antes do seu tempo. Pode ser que você ganhe isso aqui na primeira semana. Pode ser que você ganhe isso aqui daqui a 3 meses, como o exemplo que eu coloquei, que é super pé no chão. Ou pode ser que leve 1 ano. Não importa. Quem desistir não vai chegar, tá bom? 6 meses de negócio. 6 meses de negócio. Você está ganhando R$1.720. Essa é a projeção de ganhos naquela diretriz que nós alinhamos. Metade que você traz desiste. Apenas 5%, apenas 10% vão recrutar. 90% vai só vender e ainda vai vender baixo. Vai vender R$245. O que vai acontecer em 6 meses? Você tem uma rede de 40 pessoas. Você tem 55 novas vendas dentro desse mês. Tem gente que fez isso aqui sozinho. Tem gente que fez isso aqui sozinho aqui na nossa operação. Mas não, eu tô colocando tudo pé no chão. Você tem uma carteira agora de 29,9 clientes. E você está ganhando, aí estão os valores que você está recebendo. Lembrando que você recebe mais R$1.000 de bônus coordenador. Por isso, fecha os 1.720. Muita gente já teria desistido. E às vezes as pessoas desistem, não é nem falta de clareza. Começa a dar ouvido para os conhecidos lá. Ah, mas tu tá tanto tempo, tá ganhando só R$1.000. Ué, mas tu conhece alguma estratégia para ganhar R$1.000, R$2.000, R$5.000 através de casa? Através de uma ferramenta digital, dentro de um dos maiores mercados do mundo, com treinamento, com suporte que você conhece? E outra, eu tô ganhando isso hoje. Espera daqui a 1 ano. E continua, e foca. E para de dar ouvidos às pessoas negativas. Às vezes a pessoa negativa é do teu time. Para de dar ouvido. Aqui, ó. Pessoal, isso aqui é matemático. Não é fantasia. André, se eu indicar 6 no mês, você vai ganhar mais? E se eu indicar 10 no mês? E se eu fizer 15 vendas no mês? No 6º mês, você tá ganhando muito mais do que isso. Mas eu precisei trazer vocês aqui para ter clareza. 9º mês. Agora vamos ser sinceros. A quem não ajuda, mensalmente extra, entrando R$2.216. Já não dá para melhorar a qualidade de vida? Já não dá para melhorar a qualidade de vida com R$2.000 extras? Como é que tá a minha situação daqui a 9 meses? Eu tô com 97 pessoas na equipe. E ainda vai ter gente que vai desistir. Vocês vão ver. Os cortes entram. Produção nova, 75 vendas. E eu tenho uma carteira acumulada de praticamente 118 clientes. Eu tô recebendo ali meu 5%. Eu tô recebendo ali o meu 0,5%. Já tô recebendo 1% porque já formei um coordenador. Então já entra um corte. Já tô recebendo 0,25%. Vou receber, né? 0,25 porque eu formei um coordenador. Tá bom? Vamos lá. 12º mês, 1 ano de negócio. 1 ano de negócio. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Depois que eu abri uma das empresas que eu abri, eu levei mais de 2 anos pra botar isso aqui no bolso. E depois, só foi. R$4.043. André, como foi feito isso? Você conectando 3 clientes, 3 leques por mês. Metade dos leques que você traz estão desistindo. 90% vai só vender. 10% vai recrutar também. Vendas baixíssimas, André. E se o pessoal vender essas faturas de 800, 1.000, R$2.000, R$6.000, como alguns falaram aqui, o seu ganho vai ser muito maior que esse. Mas eu botei tudo na régua baixa. 1 ano. André, pode ser antes? Pode. Pode ser em 6 meses. Você tem uma estratégia para daqui a 6 meses estar ganhando R$4.000 mínimo por mês. Sem parar o que você está fazendo. E detalhe, pessoal. Detalhe. Você não está ganhando R$4.000, né? E quanto você está ganhando de venda pessoal? E quanto você está somando aqui a sua venda pessoal? Não é incrível isso? Eu falei para vocês, algumas pessoas não estavam olhando para o plano de carreira do coordenador. Algumas pessoas não sabiam dessas possibilidades. Então é 4.000 que você está recebendo só de equipe. E as vendas que você está fazendo? Quanto estão te dando? Será que está rolando aí no 100% daqui a 1 ano? Vai que, né? Mas no mínimo 40%. Você pode estar tranquilamente ganhando o dobro, aqui, triplo, talvez, em 1 ano. Essa é a empresa. É a empresa que eu escolhi e é a empresa que eu estou mostrando que é possível crescer hoje com dados reais, não fantasiosos. 15 meses de negócio. 15 meses de negócio. 8.412. Pessoal, para quem está entrando agora, eu vi que teve gente que conectou agora. R$8.412. Com um valor base de fatura média de R$350 da equipe. 50%, aqui ó, 50% das pessoas desistindo. Apenas 10% recrutando, 90% vendendo e vendendo ticket baixíssimo. Ok? Ticket baixíssimo. Depois de 1 ano você não indica mais ninguém. André, por que não? Eu quis botar assim no estudo. Continua indicando, se eu continuar indicando, vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Coordenadores entrando na sua estrutura, às vezes te cortando ganho, às vezes te dando 1%. 80% dos coordenadores que você formar e que não se conectarem no método vão perder qualificação. E aí vai voltar a subir 5% para você. Eu tô sendo realista. Sim ou não? Tô sendo realista. Clientes cancelando, 30% dos clientes estão cancelando. E com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, em 15 meses, você pode ter esse nível de ganho só de equipe, sem contar as vendas pessoais. R$8.412 de equipe. 8.400. Quem ganha hoje? R$8.412. E crescendo. Porque você não parou. Porque você se conectou no método. Como assim? Pessoal, é impossível. É que nem reabilitar um joelho sem seguir um protocolo. É impossível eu ganhar dinheiro nessa operação com a equipe todos os meses se eu não seguir um método, e o nosso método chama-se os 7 movimentos da escala. É impossível eu ganhar isso sem fazer apresentação, acompanhamento do meu time, participar de todos os encontros. É impossível, é impossível. É impossível. Então tá aqui, ó, realidade para você. 18º mês de negócio. Você pode ter uma renda de 17, quase R$18.000, praticamente R$18.000 de renda.
é o que ganha hoje um auditor da Receita Federal. Como é que eu sei disso? Porque a minha prima é auditora da Receita Federal. Pessoal, 18 mil reais por mês muda a realidade de qualquer pessoa que saiba fazer uma boa administração financeira. Muda e demais. É a qualidade de vida que você sempre sonhou. É aquela escola para seus filhos que você não consegue pagar. É um plano de saúde para seus filhos, para sua família que você ainda não tem. É sair do lugar que você mora se você não gosta. É melhorar o lugar que você mora se você gosta. É aquelas viagens que você sempre sonhou. É aquelas viagens que você sempre sonhou. É aquele carro que você quer dirigir, aquele carro que não dá problema mecânico, que está na garantia ainda porque é um carro 0 km. Eu não sei. Eu tô falando de sucesso financeiro. Eu tô falando de sucesso financeiro. Apenas isso. E como você conquista isso? Eu tô dando o caminho das pedras aplicando a regra do jogo. Coordenadores, lateralidade. Para de querer extrair tudo de uma pessoa só. Para de querer ganhar em cima de uma pessoa. Abra a lateralidade e não ganhe em cima. Faça a pessoa ganhar e você vai ver o que vai acontecer com o seu resultado. Ajude pessoas a chegarem nesse nível de renda e você vai ver o seu resultado. Porque quando você foca no seu resultado, você afasta as pessoas. E quando você foca nas pessoas, você atrai o resultado. Durante 2 décadas eu fiz isso. Focando, não no meu resultado, mas no resultado das pessoas, trabalhando em prol. E focar no resultado das pessoas não é eu dar venda para a pessoa, dar líder para a pessoa. Isso é dar uma muleta dizendo você não pode, você é um incapaz. Você quer desenvolver líderes. Você vai estar, vou estar aqui para te ajudar. Ah, mas eu não tenho ninguém, então você não está pronto. O que a gente pode melhorar? Qual dos 7 movimentos você não fez ainda? E vai lá e faz o diagnóstico. Não é o treinamento hoje dos 7 movimentos, mas eu tô passando para vocês o caminho para você, coordenador, conseguir ganhar muito dinheiro mensalmente, porque você não vai ter para sempre esse gás para fazer vendas. Por que eu falo isso? Porque eu sei disso. Eu já fui o melhor vendedor de uma das maiores operações do setor de cosméticos do Brasil. Já fui e cansei. Eu cansei, pessoal. Eu não aguentava, mas tinha que prospectar. Meu negócio não escalava. E foi aí que eu comecei a me lapidar em formação de equipes. E eu nunca fiz só uma ou outra. Eu gosto de remar os dois. Faz a venda que te dá um volume financeiro tremendo, quase que imediato, mas constrói a tua liberdade, visão de médio e longo prazo. Quem aqui quer trabalhar na Alexandria por 2, 3 meses? Eu entrei na empresa para trabalhar o tempo que ela tiver no mercado. 2, 3, 4, 5, 10 anos. O que você pode construir remando os 2 remos? Aqui. O que vai acontecer no 20º mês? R$ 38.657. Essa é a renda que quase ninguém no Brasil alcança. Quase ninguém. Isso aqui eu nem sei qual é o percentual, mas é quase ninguém. Quantas pessoas você conhece que ganham 38 mil reais por mês? E é aqui que o pessoal fala que é fantasioso, sabe por quê? Porque não conhece as pessoas que ganham isso. Por quê? Porque estão vivendo no lugar errado, andando com as pessoas erradas. E se você disser que não existe, é porque você ainda não acredita. E se você ainda não acredita, esse número ainda não é para você. Matemática. O que eu estou apresentando para vocês aqui é uma possibilidade de ganho matemático baseado em 3x3, com 80% dos coordenadores perdendo qualificação, cliente cancelando, mais de 30%, metade das pessoas que você conectar não vão fazer nada, absolutamente nada, e mesmo assim, você pode ter esse ganho. Basta não desistir. Basta seguir conectado no método. Basta seguir conectado no método. Fazendo novos coordenadores. E nesse nível já tem coordenador abaixo de coordenador tirando ganho. Tirando ganho seu. E tá tudo certo, olha o resultado, pessoal. Porque você tá focado em lateralidade. Então, a partir de hoje, é aquela história que eu falei lá no começo. Tem gente tentando jogar o nosso jogo com a regra errada. É querer jogar futebol com a regra do handball. Não vai dar certo. Com todo respeito aos colegas multinível. Não é multinível. Nós temos aqui 2 níveis, coordenador e consultor. Abra a lateralidade, abra novos consultores, traga novos consultores. E se o cara quer focar em consultor, só quero ser consultor, tá tudo certo, 90% da nossa equipe vai ser só consultor. E não tem problema nenhum, pessoal. Não tem problema nenhum. Apenas 10% vão focar em fazer equipes. E desses 10%, apenas 20% vão prosperar. Por quê? Porque 80% vai, às vezes, bater na sorte, do seu jeito, não gosta de treinamento, não, vou fazer do meu jeito. Ah, tem lá o diretor, tem o Robinho, tem os gerentes, tem o André. Ah, eu vou tentar fazer do meu jeito. A gente vê esse filme quantos anos? Infelizmente é uma realidade. E tá aqui o fechamento, né, desse nosso estudo, que é de 24 meses, com R$350 de fatura de energia. 3x3, como falei para vocês. Metade desistindo, cliente cancelando, corte sendo feito na rede. Quem trabalhou a lateralidade cresceu. 24 meses? Por que não pode ser 1 ano? Por que não pode ser em 1 ano? Se a gente sabe que o número de vendas médio hoje já não é 3. Se a gente sabe que alguém que está focado não vai falar com 3 pessoas, o aplicativo é gratuito. Eu aceitaria de verdade esses números como uma realidade nua e crua se tivesse que pagar 2, 3 mil reais para fazer parte do nosso sistema. É gratuito. Se o cliente tivesse que pagar alguma coisa para receber desconto, é gratuito. Se você tivesse que pagar para ter esse nível de informação que a gente traz para vocês, esse nível de conteúdo, é gratuito. É gratuito. E é por isso que as pessoas não valorizam. Mas você que está aqui, que quer fazer parte desses 20%, seja bem-vindo. Você está aí a um passo de conquistar sua liberdade. O tempo é seu. Só não existe, tá? Pode ser que o resultado não apareça em 1, 2, 3, 4 meses. Mas se você persistir, você vai chegar. Mas tem que fazer. O grande problema das pessoas é que acompanham os treinamentos. Pô, protocolo Axis, como é que é o prospecto? Pô, o ciclo de crescimento Lex, nós estamos no ciclo do ataque, né? Onde a gente tem que ser máximo produtivo. Nos primeiros 10 dias do mês que a gente é máximo produtivo. Sabe de cor e salteado. Se perguntar quais são os 7 movimentos, sabe todos de cor ali. Todos. Clareza, conexões, compromissos, conexões, abordagem, apresentação, acompanhamento, duplicar o padrão, sabe de cor. Mas não executa. Por que não executa? Tá esperando o quê? O tempo tá passando. Oportunidade de ouro. Não compare isso com outras coisas que você fez no passado. Não use experiências ruins como exemplo pro resto da sua vida. Vai viver no mesmo lugar. Essa é a empresa que você pode fazer a virada, porque nunca houve empresa como essa na sua vida, nunca houve na minha, e tenho certeza que a gente vai crescer junto. Então, o que essa projeção representa, pessoal? Uma simulação matematicamente validada, testada por conservação de população, réplica com código independente e convergência via Monte Carlo de um cenário de meta de recrutamento e venda, calibrado contra benchmarks reais do setor de venda direta. Eu trouxe dados reais de desistência e cancelamento. Não é uma previsão histórica. Os números, obviamente, dependem de as metas de indicação e venda serem efetivamente cumpridas mês a mês. Tá bom?